O ditador russo Vladimir Putin ameaçou com uma retaliação na velocidade do raio os países que estão ajudando a armar a Ucrânia. O que ele quer dizer com isso? Que está ameaçando atacar com armas nucleares. Em primeiro lugar, foi ele, Putin, que começou uma guerra de agressão que invadiu um país vizinho, um país menor e mais fraco, alegando que esse país não tinha o direito de existir, numa clara violação, uma guerra de agressão, uma guerra imperialista, uma guerra de conquista, numa clara violação da Carta das Nações Unidas e do direito internacional de modo geral. Em segundo lugar, as ameaças demonstram uma fraqueza, significam que as Forças Armadas da Rússia não foram capazes de atingir os objetivos militares com os seus recursos, com as suas armas convencionais, e que talvez seja necessário usar até armas de destruição em massa, inclusive armas atômicas. Como ditador, Putin só entende a linguagem da força, mas essas repetidas ameaças de usar armas nucleares não passam de um sinal de fraqueza. O ditador russo usa o poderio militar e nuclear para tentar restaurar o status de grande potência, o poder imperial que o país perdeu com o fim da União Soviética. Nos últimos 14 anos, a Rússia invadiu 2 vezes a Ucrânia. Em 6 de abril, primeiro tomou a Crimeia, já em fevereiro de 2014, quando houve a queda do presidente Viktor Yanukovych, apoiado por Moscou, na Revolução da Praça Maidan. Em 6 de abril começou a guerra na região de Donetsk e Lugansk, que tem 8 anos, não começou agora, em 24 de fevereiro. E que quando houve a segunda invasão da Ucrânia, em 8 de agosto de 2008, a Rússia invadiu a ex-república soviética da Geórgia, onde mantém 2 regiões como republiquetas que só a Rússia reconhece como países independentes, a Abcásia e a Ossétia do Sul, e também, além disso, a Rússia interveio na Guerra Civil da Síria a partir de 30 de setembro de 2015, sustentou a ditadura de Bashar Assad e enviou mercenários à África, para a Líbia, República Centro-Africana, Sudão e o Mali, onde, aliás, os mercenários russos do grupo Wagner foram acusados recentemente de um massacre de mais de 100 pessoas. O ministro do exterior russo, Sergei Lavrov, acusou o Ocidente de travar uma guerra indireta com a Rússia ao armar a Ucrânia e alertou também para o risco de uma escalada até um conflito nuclear. Vladimir Putin quer declarar vitória em 9 de maio, quando a Rússia festeja a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, em 1945. Como Putin alega que está lutando contra neonazistas na Ucrânia, seria uma maneira de tentar associar a guerra da Ucrânia à Segunda Guerra Mundial. Mas o desempenho das Forças Armadas da Rússia até agora tem sido muito abaixo da expectativa. O avanço do exército da Rússia nas províncias de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, que é um dos objetivos da Rússia nesta fase da guerra, além de controlar a costa do Mar Negro. O avanço no leste da Ucrânia é lento, pode ser uma estratégia diferente depois da tentativa fracassada de tomar Kiev, a capital da Ucrânia. Ou pode ser que a resistência ucraniana esteja surpreendendo mais uma vez. Leon Trotsky, um dos líderes da Revolução Comunista e criador do Exército Vermelho, que derrotou mais de 80% das tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial, Trotsky dizia que um exército é uma cópia da sociedade e sofre de todos os males, de todas as doenças desta sociedade, geralmente com uma temperatura mais alta. Até agora, a guerra é um desastre para a Rússia. Pelo menos 15 mil soldados morreram, 1.600 veículos blindados foram destruídos, dezenas de aviões e helicópteros foram abatidos, e a nau Capitânia da frota do Mar Negro, o cruzador Moskva, foi a pique. Pelo menos 9 generais russos foram mortos,
Só para comparar, nas guerras do Afeganistão e do Iraque só morreu um general dos Estados Unidos e foi morto por um soldado afegão rebelde, fogo muito amigo. Putin e o alto comando militar da Rússia não revelaram seus planos de combate aos oficiais com comando de tropas com antecedência necessária para fazer um planejamento mais detalhado. Isso indica uma falta de confiança. A Rússia não conseguiu até agora dominar o espaço aéreo para dar cobertura a tanques, artilharia e infantaria. A Ucrânia ainda domina a maior parte do espaço aéreo do país. A corrupção generalizada da ditadura de Vladimir Putin cria problemas de logística que ficaram evidentes na Batalha de Kiev. Faltaram armas, munições e até mesmo alimentos para os soldados que estavam na linha de frente. É uma guerra brutal. Sem a vitória rápida que esperava, a Rússia adotou uma estratégia militar clássica de arrasar as cidades e aterrorizar a população, sob o comando do general Alexander Dvornikov, veterano das guerras da Chechênia e da Síria. Na Síria foi o comandante militar russo na guerra para sustentar a ditadura de Assad. Dvornikov ficou conhecido como carniceiro da Síria por causa dos ataques a civis, além dos bombardeiros que arrasaram Mariupol e estão destruindo outras cidades da Ucrânia. Kharkov, a segunda maior cidade, também foi intensamente bombardeada. Além desses bombardeios a áreas civis, a áreas residenciais, a Rússia atacou mais de 100 hospitais e unidades de saúde. O objetivo é despovoar as cidades para ocupar. Assim, bombardeiam, torturam, estupram e matam para que a população fuja para esvaziar e assim consigam esvaziar os centros urbanos. Os sérvios fizeram o mesmo na Guerra Civil da Bósnia e Herzegovina, de 1992 a 1995, é uma purificação étnica clássica, uma limpeza, uma faxina étnica no pior estilo nazifascista. Em visita a Moscou, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ex-primeiro-ministro de Portugal, fez um apelo a Putin para permitir que a ONU organize e controle corredores de ajuda humanitária para retirar a população civil de áreas de combate e levar mantimentos para quem continua lá. O ditador rejeitou o pedido, alegando que a Rússia já abriu corredores por onde resgatou mais de 100 mil civis que agora estão livres. Esse é o discurso de Putin. Na quinta-feira, Guterres foi a Kiev, onde pediu a paz, o cessar-fogo imediato e a paz na Ucrânia e uma investigação internacional independente sobre os crimes de guerra cometidos na Ucrânia, inclusive pelo tribunal. Investigação, inclusive, a ser realizada, nas palavras do secretário-geral da ONU, pelo Tribunal Penal Internacional. Essa ameaça de intimidação nuclear foi rejeitada pela embaixadora dos Estados Unidos em Moscou. O presidente Joe Biden pediu ao Congresso mais 33 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, dos quais 20 bilhões seriam para ajuda militar. Na terça-feira, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se reuniu com representantes de mais de 40 países do Grupo Consultivo de Defesa da Ucrânia na base aérea norte-americana em Ramstein, na Alemanha. Ou seja, os Estados Unidos mostrando força e liderança para se contrapor a essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. O chefe do Pentágono apontou os objetivos dos Estados Unidos nesta fase da guerra: fortalecer o arsenal da democracia ucraniana na velocidade necessária da guerra e reduzir a capacidade militar da Rússia para que não consiga invadir outros países e realizar operações militares semelhantes nos próximos anos. É uma declaração bastante ousada, afinal, os Estados Unidos e a Rússia têm 90% das armas nucleares do mundo. Então, se a Rússia não tiver capacidade com armas convencionais, sempre corre o risco, né, de atacar com armas de destruição em massa. Enfim, armas nucleares só foram usadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra contra o Japão, no fim da Segunda Guerra Mundial, e hoje são muitíssimo mais poderosas.
A Alemanha anunciou o envio de tanques da última geração para a Ucrânia. Antes, a proposta da Alemanha era mandar armas antigas dos países da Europa Oriental, que faziam parte do bloco soviético, e que assim seriam já armas conhecidas pelo exército da Ucrânia, que não precisaria de um treinamento especial para usá-las. A Alemanha faria uma reposição dessas armas para os países da Europa Oriental que cedessem armas à Ucrânia. Mas esta política mudou. A Alemanha decidiu enviar seus tanques de última geração com alta tecnologia com a excelência da engenharia alemã diretamente para a Ucrânia. Esse é outro, a remilitarização da Alemanha é outra consequência nefasta da guerra de Putin. Se a Alemanha gastar 2% do seu produto interno bruto de 4,256 trilhões de dólares em defesa, como é a regra da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, serão dos quase 213 bilhões de dólares e a Alemanha terá o terceiro maior orçamento militar do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em mais um contra-ataque, 3 mísseis atingiram na quarta-feira a rádio e a televisão russas em Kherson, a única grande cidade ucraniana totalmente controlada pela Rússia. Quando ocupam uma cidade, os russos têm que parar de bombardear, viram uma força de ocupação e como força de ocupação, viram alvos. Aí entra a resistência, que pode atacar, inclusive à noite, com equipamento para guerra noturna. Na terça-feira, 2 explosões atingiram a Transnistria, uma região da ex-república soviética da Moldávia, que virou Moldova ao se tornar independente em março de 2002. A Transnistria é dominada por rebeldes étnicos russos, aliados do Kremlin, é exemplo do que acontece no leste da Ucrânia e nas regiões da Abkhazia e da Ossétia do Sul, na Geórgia. Todas estas regiões são dominadas pelo crime organizado, como são repúblicas não reconhecidas internacionalmente. É muito fácil realizar atividades clandestinas, porque não há maior fiscalização, e elas estão na área dos mafiosos ligados ao Kremlin e à ditadura de Vladimir Putin. A Transnistria tem 4.163 km², mais ou menos, um pouco menos de 3 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. A região tem um governo autônomo de russos étnicos, não reconhecido por mais ninguém, a não ser pela Rússia, sob a proteção de 1.500 soldados do exército russo, que o Kremlin chama de força de paz e não de força de ocupação. Quando a ex-república soviética da Moldávia tornou independente e virou Moldova, os russos étnicos proclamaram a independência. A Transnistria mantém as estátuas da era soviética, os cartões de bancos internacionais não funcionam, é um antro do crime organizado, inclusive do tráfico de pessoas. Há uma semana, um general russo admitiu que um dos objetivos da guerra ao tomar toda a costa do Mar Negro seria chegar até a Transnistria. O governo local, aliado de Moscou, descreveu os ataques contra a rádio e a televisão como ataques de mísseis. As tropas russas se mobilizaram às suspeitas de que seja um ataque falso para justificar a entrada da Transnistria na guerra, que permitiria à Rússia atacar a Ucrânia por outro flanco. Em 1999, quando Vladimir Putin chegou ao poder como primeiro-ministro de Boris Yeltsin, houve atentados terroristas que mataram mais de 300 pessoas em Moscou e outras cidades da Rússia. Foi o pretexto para a Segunda Guerra da Chechênia, uma guerra brutal que consolidou o poder de Putin, que logo no ano 2000 se tornaria presidente da Rússia, cargo que ocupa até hoje. Houve um intervalo de 2008 a 2012, o presidente da Rússia foi o Dmitry Medvedev, depois primeiro-ministro e hoje faz parte do Conselho de Segurança Nacional da Rússia.
mas quando Putin chegou ao poder, houve essa série de atentados terroristas atribuídos a grupos chechenos que ajudaram a justificar a guerra. Muita gente acredita que tenham sido obra do Serviço Federal de Segurança, que é o sucessor da KGB, a antiga Polícia Política Soviética, e o Vladimir Putin era o diretor-geral do Serviço Federal de Segurança antes de se tornar primeiro-ministro da Rússia. Havia uma rebelião muçulmana no Daguestão e a Chechênia estava sob domínio. A Chechênia era uma república rebelde, venceu a primeira guerra da Chechênia e então havia uma rebelião muçulmana no norte do Cáucaso, mas isso talvez não fosse suficiente para convencer a opinião pública dos grandes centros de poder da Rússia, como Moscou e São Petersburgo, da necessidade de uma guerra. Por isso, houve esses atentados. Enfim, Putin também é suspeito por estas mortes. Havia na guerra econômica, em reação às sanções internacionais, a Rússia cortou o fornecimento de gás à Polônia e à Bulgária, que não concordaram em pagar em rublos. Para o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alemã, é uma chantagem. A Hungria está pagando em rublos e também, ao que tudo indica, a Alemanha e a Áustria. Sem o gás russo, a economia alemã sofreria uma contração de 6%, uma queda de 6%, jogando a Europa inteira em recessão. A guerra causa um choque econômico multilateral, adverte Martin Wolf, principal comentarista econômico do jornal britânico Financial Times, o principal diário econômico financeiro da Europa. Martin Wolf observa que o choque da guerra atinge a economia mundial em convalescença depois da pandemia, com problemas nas cadeias de suprimento e de transportes, inflação em alta, depois de uma era de juros baixos a praticamente zero. O choque é global. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, com um produto interno bruto anual de 25 trilhões de dólares, recuou. A economia norte-americana recuou 0,4% no primeiro trimestre deste ano, primeira queda desde o segundo trimestre de 2020, no auge da pandemia. Há sinais positivos: o consumo cresceu 2,7% e o investimento 9,2% em bases anuais, mas a inflação de 8,54% ao ano é a maior em 40 anos. O Banco Central dos Estados Unidos já sinalizou que deve fazer mais 3 altas de juros até o final do ano. Por isso, o dólar sobe no mundo inteiro, mas a Bolsa de Nova York sofreu fortes quedas. Nesta semana, o mercado teme que a alta de juros cause uma recessão. A China, segunda maior economia do mundo, se debate com a pior onda da pandemia da doença do coronavírus de 2019 no país, desde o surto inicial em Wuhan, que começou em dezembro de 2019 e se agravou, mostrou toda a sua gravidade em janeiro de 2020. Xangai é a maior e mais rica cidade chinesa, onde fica o maior porto do mundo, que foi poupada no surto inicial da pandemia, está agora em confinamento há 5 semanas, e um confinamento rigoroso. Há grades nas ruas, os condomínios estão fechados, a polícia está por toda parte, inclusive dentro dos condomínios, para fiscalizar. E houve panelaço em Xangai, em protesto contra a escassez de comida, das rações fornecidas pelo governo. 180 milhões de chineses estão sob confinamento. Isso significa que isso vai pesar, sem dúvida alguma, sobre a economia mundial. O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão do crescimento mundial deste ano de 4,4% para 3,6%, mas pode ser muito pior se houver um agravamento da guerra, especialmente se a guerra for além da Ucrânia. E o impacto maior será sempre sobre os países em desenvolvimento, sobre os países pobres, que podem ter problemas para pagar as dívidas contraídas para enfrentar a pandemia. Os títulos de 1/4 dos países que emitem bônus de dívida pública em moeda forte são considerados especulativos, ou seja, correm o risco de serem caloteados. A maior tragédia
depois da guerra, é a fome. A Rússia e a Ucrânia são grandes exportadoras de grãos, exportam 28% do trigo negociado no comércio internacional, no Peru, no Sri Lanka, na África. Multidões protestam contra a alta nos preços dos alimentos e dos combustíveis do Sahel ao chifre da África. Vários países pobres enfrentam o fantasma da fome agravada pela seca e pela guerra. Depois da peste, temos a guerra, a fome e a morte. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, me siga no Twitter, no Facebook e no Instagram. No Facebook colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.